Quero agradecer já a todos que permaneceram até aqui, esse momento, né? Acho que foi uma tarde de aprendizado e nós queremos, né, complementar tudo que foi falado aqui durante essa tarde, falando um pouquinho de algumas, não soluções de produtos nossos, mas voltado, né, para a aplicação efetivamente de produtos na parte de automação. Então, quero me apresentar, né? Sou Michel Vieira, eu estou há 11 anos nessa área de automação de HVAC. Eu atuo na Mercato já na parte de aplicação e suporte técnico desde todo esse tempo. A gente está com nossos colegas que estão ali no fundo ali também, vieram prestigiar essa apresentação, e estamos com um time técnico e comercial aqui hoje, né, para também dar apoio lá sobre tudo aquilo que vocês tiverem dúvidas. Para a gente resumir rapidamente, né, para vocês, gosto sempre de fazer aquela breve introdução, falar um pouco sobre a Mercato, né, a história, de onde surgiu. Então, alguns aí, quando a gente fala de Mercato, né, lembram do nome Rodrigo Miranda, né, o CEO da Mercato. Então, a Mercato, ela surge em 2009 com a intenção de criar sua própria linha de produtos. Lá no início, entra com a parte de distribuição de alguns outros fabricantes, né, lá como Carrier, Brelimo, e ao longo dos anos a gente avança criando uma série de linhas de equipamentos voltados para a automação. Então, lá no início, pensamos em algo voltado para medição de energia, automatizada, a parte de controles de HVAC, Coil, e foi expandindo até a parte de sistemas de supervisão. Então, completando, né, todo um ciclo, né, todo um elo de equipamentos que prestam serviço à parte de automação. Hoje, nós estamos com a nossa sede aqui em Canoas, né? Então, nós estamos em casa, nessa Entrac, então a gente normalmente está mais distante. A última Entrac lá que foi em Manaus, poucas pessoas conheciam assim, a empresa, né? Mas aqui a gente está em casa, eu vi muitos amigos aqui hoje, e a gente tem alguma distribuição dentro do Brasil, né? Em São Paulo nós temos um escritório comercial, também em Nashville, nos Estados Unidos, nós também expandimos há uns 2 anos com um escritório comercial, a parte de distribuição de equipamentos de alguns parceiros, mas com a intenção já de levar alguns produtos da nossa marca que passaram por certificação OL para ser vendidos no mercado americano. Então, alguma linha já do mercado já está sendo comercializada no mercado americano, porque a gente pretende expandir, né, essas soluções, não só para a América do Sul, já estamos atuando, mas também para o mercado americano. Atuamos no resto do Brasil com representantes comerciais e também nos países da América do Sul. Para entender, assim, só para mostrar um pouquinho para vocês, além dessa parte de fabricação de equipamentos que nós temos, né, a empresa ali em Canoas é onde fica a unidade de fabricação, também ao lado onde fica todo o nosso time técnico, comercial, diretoria. Então, nós temos a nossa linha de produtos de fabricação, e lá nesse canto a gente tem todos os produtos que são linhas de parceiros na Mercato. Então, marcas muito conhecidas provavelmente por vocês, né? Brelimo, Dwyer, EGF, Danfoss. Então, são segmentos de sistema de água gelada, parte de segurança, né? Deixa eu ver onde aqui. Aqui, parte de segurança, controle de acesso, câmeras, e também a parte de monitoramento de incêndio, né? Centrais de incêndio. Então, isso tudo para fechar todo um âmbito de automação predial, né? Então, o que nós temos de fabricação atuando nesse sistema e a parte de distribuição completa, todo esse ciclo. Beleza? Bom,
Nós preparamos esse material, né, essa apresentação, com o objetivo de instruir, de certa forma, vocês com alguns pontos importantes para que a gente possa entender como a automação pode contribuir para que a gente possa alcançar as condições de projeto. Nós estávamos falando ali antes, né, sobre a parte de produto, de máquina, na questão de dimensionamento, e também nós queremos ver aqui um pouquinho sobre como nós podemos contribuir, porque a automação nada mais é que é fazer com que a capacidade dos produtos, o que foi dimensionado, seja executado no 100%, né? Então, às vezes não acontece isso efetivamente, mas eu quero mostrar alguns pontos importantes aqui para vocês. Então, eu separei 3 tópicos. Eu quero falar alguns detalhes sobre cada um deles. Bom, elementos de um sistema de HVAC. Então, nós temos uma cadeia, né, dentro do sistema de HVAC, que são basicamente esses 3 elementos. Nós temos o primeiro, que é o ambiente. Então, o que engloba o ambiente? Temperatura, umidade, movimentação do ar, qualidade do ar e acústica, né? Então, esses elementos, eles trazem um conforto. Muitas vezes a gente analisa o conforto térmico por temperatura, basicamente, né? Então, uma temperatura estando agradável, a gente pode dizer que o ambiente está confortável, mas a gente sabe que não é só isso, né? Então, a gente entende que não só a temperatura, mas a umidade é muito importante para um controle de um ambiente confortável. Tem outros elementos, por exemplo, a questão da movimentação do ar. A gente estava ali na parte de exposição antes, né? E o Fábio estava com uma saída de ar direto na cabeça dele. Isso estava incomodando ele demais. O ambiente estava confortável, mas ele sentia o fluxo de ar muito alto nele. Isso estava incomodando, não era um ambiente confortável para ele. Então, são coisas que integram, né, o ambiente analisado. Depois, nós temos a parte de controles, que são sensores, reguladores ou dispositivos controlados, né, que vão analisar o que está acontecendo no ambiente e vão fazer uma interação com os sistemas mecânicos. Então, a gente tem unidade de tratamento de ar, chiller, ventiladores, exaustores. Então, isso é uma cadeia que está interligada, né? 100%, uma dependendo da outra. Nós vemos uma relação entre esses 3 sistemas. Então, o ambiente, ele está fornecendo informações para que os controles possam atuar e fazer um controle específico dentro do ambiente. Então, nós temos a parte de ambiente, controle e sistemas mecânicos interligados, né? Então, eles fazem com que isso seja um ciclo. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês algumas partes importantes desse ciclo. Então, os objetivos e os papéis do sistema de automação. Para a gente visualizar de uma forma mais ampla, né, mais clara, a gente fez uma malha de controle para entender como que funciona, né? Não só falando diretamente do sistema de refrigeração, mas a gente pode falar controle de CO2, controle de aquecimento, controle de pressão. Tudo isso é uma malha de controle. E a gente tem como visualizar ela separando todos os elementos. Então, aqui a gente vê uma cadeia de informações que elas é um ciclo que se começa, finaliza e se retroalimenta, sempre buscando atuar e chegar no objetivo. Então, assim como eu estava falando antes para vocês, nós temos aqui os sensores, controladores, atuadores, dispositivos manipulados, o processo de HVAC e a condição final. Então, o que são cada um desses elementos? Os sensores, a gente já estava falando um pouquinho sobre eles, né? Então, existem vários tipos de sensores: temperatura, umidade, gases, pressão, vazão e fluxo, nível, corrente, ou outros portáteis, né? Hoje, uma das coisas que a gente tem tratado muito na automação, principalmente em ambientes hospitalares, né?
que é a qualidade do ar, para ler não somente o CO2, né? Por exemplo, hoje aqui nessa sala, eu percebo que aparentemente a gente não tem um controle de renovação de ar, de CO2. Então, pode ser que durante a tarde, o fluxo de pessoas aqui, talvez vocês se sentiram em algum momento um pouco descontraído, deu uma sonolência, não estava conseguindo prestar bem atenção. Isso quer dizer que a gente está exposto a um nível de CO2 muito alto. E essas exposições acontecem esses efeitos. Mas existem outras coisas que hoje são analisadas como componentes orgânicos voláteis. Então, existem sensores que analisam esses componentes orgânicos. O que são eles, né? Componentes orgânicos voláteis é quando existe uma reação de materiais com o carbono que está no ar. Então, pintura, a parede, superfícies planas como madeira, basicamente o chão, o assoalho, todos eles têm compostos químicos que reagem com CO2. E essa reação gera componentes orgânicos voláteis que podem ser prejudiciais à saúde. Então, a renovação de ar, né, ela é tão importante não só para renovar a questão do CO2, mas também desses componentes, certo? É uma coisa que talvez não é tão conhecida, mas hoje nós temos visto o mercado buscando mais essas soluções para tratar ambientes como hospitais, ambientes fechados, onde não tem muitas vezes acesso a uma renovação de ar. Então, depois dos sensores, o próximo item são os controladores. Então, o que nós vemos, né? O controlador é uma coordenação de hardware e software com uma sequência de rotinas pré-definidas. Então, o controlador vai ser o elemento que vai ler essas informações de campo e atuar, né, com um set point, fazendo um ajuste e tentando corrigir o que está setado. Então, hoje existem soluções como equipamentos para controles de máquinas de ambientes hospitalares, como ressonância magnética, ambientes como teatros, locais, escritórios, né, que podem usar equipamentos como unidades de tratamento de ar. Então, controladores que existem lógicas específicas para que atuem em cima dessas funções. Depois, nós entramos no conjunto de atuadores e dispositivos manipulados. Então, eles vão receber a informação do controlador e vão agir sobre aquelas condições. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Dampers, atuadores, purificadores de ar, válvulas, dispositivos de velocidade variável, lâmpadas UV. Então, esses elementos aqui, eles vão interagir junto com o controlador para atuar em cima, por exemplo, de um fluxo de água, um fluxo de ar, e aí sim fazer o controle do ambiente. Aqui, nós entramos num elemento que é o processo de HVAC por completo, né? Então, aqui a gente enxerga todos os elementos que compõem essa parte toda que a gente viu. Nós temos aqui um exemplo explodido, né, de uma unidade de tratamento. Então, a gente vê aqui módulos de renovação de ar, filtragem, resfriamento, aquecimento, desumidificação, umidificação, movimentação. Então, esses elementos aqui, todos eles estão sendo operados, né, por algum atuador, e eles estão recebendo informações do sistema de controle, né? Então, às vezes, é bem interessante a gente entender o quanto é importante, né, realizar o controle individual de cada um dos elementos. Por exemplo, a umidade, né? Eu sempre comento sobre o controle de umidade. Vocês entendem como que a gente retira a umidade do ar? Vocês sabem como é que retira a umidade do ar? Alguém pode me dizer como que retira a umidade do ar? Usando condensação.
Isso parece algo tão simples, né? Hoje, assim, às vezes pode parecer simples demais, mas é incrível como às vezes a gente percebe que em aplicações o pessoal não sabe disso. Eu recebo muita interação com pessoas achando que somente com calor se tira a umidade do ar. E a gente tenta muitas vezes, né, acaba, às vezes vai dando suporte, mas na verdade está auxiliando, ensinando alguns detalhes, né, sobre isso. E com o frio a gente remove a umidade. Claro que o calor é importante nesse processo, né, mas a gente faz a remoção da umidade com frio. Então, para quem não sabia, né, eu sempre uso o exemplo de uma lata de cerveja. Colocou uma lata de cerveja aqui gelada, aqui em cima, começa a condensar aquela água em volta. Pessoal, de onde é que vem essa água? Tem do ar, né? O ar que está em contato com a superfície gelada, entra no ponto de orvalho e acaba condensando, né? Voltando a ser líquido. Então, isso que são coisas, elementos que são importantes para que a gente entenda e saiba como também usar o controle de automação. Bom, e a condição final é onde nós vamos chegar com a informação dessa alteração que foi feita nesse processo. Então, num equipamento como esse, a temperatura entra aqui no início da máquina, numa condição, e vai sair do outro lado, talvez não ainda na condição correta, mas ele vai ser alimentado novamente o sistema, ele vai retornar até que a condição seja atendida, até que o nível de CO2 seja removido, a temperatura seja atingida, certo? Então, dentre isso, né, como se fosse apenas uma introdução, aqui eu queria falar um pouquinho sobre essas estratégias, né? 5 estratégias para que a gente possa ter um sistema eficiente de automação. O primeiro deles é uma seleção correta de sensores. Então a gente tem uma visão que, se nós tivermos a diferença, um erro de 1 grau no sensor, parece que não influencia muito no ambiente para conforto térmico. Se a gente tem aqui um sensor que, ao invés de estar medindo 24 graus, está medindo 25. Pode ser que não influencie no tato do nosso corpo. Mas no equipamento isso está influenciando. É mais tempo de válvula aberta, é mais tempo de ventilador funcionando, compressor funcionando, para atingir, né, essa temperatura e diferença do sensor. Então, aqui nesse gráfico mostra algo mais avançado, né? Mostra até informações sobre as condições de baixa e alta temperatura que influenciam na parte de criação de fungos, bactérias. Então, quando a gente tem uma análise mais detalhada do que pode acontecer com o sensor, com um erro de leitura, não é somente eficiência, apesar de estarmos tratando isso, mas também trata da questão do nosso conforto dentro do ambiente. O CO2 é a mesma coisa, né? Se a gente tem um sensor de CO2 descalibrado, isso vai acontecer com que nós vamos manter uma renovação de ar aberta, funcionando desnecessariamente, muitas vezes. Então, a gente vê que uma exposição, como eu falei para vocês, muito alta a concentração de CO2, vai gerar alguns problemas, né? Não graves, mas problemas que influenciam no dia a dia, né? Dentro do ambiente de trabalho, dentro de um escritório, por exemplo. Controladores dedicados. Bom, é muito importante a gente entender, né? Nós estávamos até conversando um pouquinho antes ali sobre isso. Algumas aplicações que nós temos, que existe um empreendimento com toda a automação certinha, e aí, por virtude de alguma ampliação, se é feita uma instalação de equipamento que acaba fugindo do sistema de automação. E aí a gente pode ter recursos, alguns tipos de controle que vão auxiliar para
que os equipamentos estejam integrados dentro do sistema de automação. Então, eu trouxe um exemplo aqui num sistema com um split convencional. Então, você sabe que o split ele não tem uma comunicação aberta para falar com o sistema de automação. Frequentemente isso não acontece. Então, hoje nós utilizamos, né, um produto da Mercato que faz essa integração com o split e joga isso para dentro de uma rede serial via Modbus, por exemplo. E a gente pode comandar ele através de um sistema de supervisão, né? Criar rotinas de ligar e desligar. Então a gente tem um exemplo, né? Universidades. Universidades, você tem lá todas as salas de aula com split. Muito acontece isso, né? Na universidade onde eu cursava, todas as unidades tinha que ir uma pessoa lá nas 7 horas da noite ligando todos os ar-condicionados, né? E aí lá, a pessoa ligava todos os ar-condicionados, no final da aula passava eles desligando todos. Isso acontecia se alguém, né, um esperto, não tinha lá no celular um aplicativo instalado para mudar a temperatura, desligar o ar-condicionado. Vocês podem achar assim até que é história minha, né? Mas teve uma vez que uma pessoa, um cliente nosso falou que essa aplicação de equipamento serviria muito bem para a unidade de universidade que ele tinha, porque ele ficava num prédio muito longe, onde ficava o edifício que aconteciam as aulas. Então, ele olhava com um binóculo para ver quando as salas estavam já desocupadas, para ele poder ir lá desligar o ar-condicionado. Então, isso não acontece só nesse tipo de aplicação, né? Mas hospitais que tem muito split. Então, esse produto faz com que a gente consiga integrar na automação e fazer com que o sistema continue ainda eficiente, que a gente consiga ter no controle, não tenha muita perda de consumo de energia, né? Principalmente split, né? O pessoal eventualmente esquece desligado e aí fica consumindo aí a noite inteira. Bom, esse produto aqui eu acho que talvez seja um dos mais conhecidos, né, da nossa linha, mas não mostrando o produto, mas falando um pouquinho do tipo de solução que ele oferece. É um controlador que faz com que a gente consiga controlar a temperatura, umidade, pressão, entalpia, renovação de ar. Então tem todas as lógicas já criadas, as rotinas dentro dele estão prontas. Então, basicamente, um controle de um sistema de um fan coil, um splitão, já tem já funcionando ali a aplicação dele. Então, ele já é otimizado para isso. Então, ele vai conseguir extrair 100% do que a máquina foi projetada, daquilo que ela pode ou não executar. Bom, essa parte ela é uma parte bem interessante das questões de válvulas inteligentes, né? Eu acho que por muitos anos isso é abordado na parte de sistema de água gelada, né? Que é a questão do balanceamento, né? O balanceamento de válvulas. Quantas vezes eu participei de treinamentos, de apresentações falando sobre o balanceamento de água gelada, né? Então hoje existem soluções modernas, existem soluções avançadas para que você consiga criar com facilidade um balanceamento dentro do sistema. Então hoje, né, existem válvulas chamadas válvulas eletrônicas de controle independente de pressão. Então uma válvula desse formato, ela faz com que você sete nela qual a vazão que você quer máxima que passe, que está lá no projeto. E isso, quando você instalar, independente se você vai ter 10 válvulas abertas, 50 válvulas abertas, ela vai passar o máximo que ela foi configurada. Então todo aquele ajuste que era preciso fazer, hoje com uma válvula independente de pressão, isso não é mais necessário ser feito. Ela mesmo faz o controle, barra com que não passe mais fluxo do que ela está configurada. Então isso traz muita vantagem para a questão de eficiência do nosso sistema. Outro tipo de válvula, um pouco mais avançada ainda, são as válvulas eletrônicas de controle independente de pressão, que vão fornecer
informações para o nosso sistema. Então, além de realizar o controle, né, algo que é o mais simples, ela vai te oferecer informações como a vazão de água, vai fornecer informações de temperatura de entrada e saída de água, tem algumas outras informações que ela vai conseguir disponibilizar, tudo isso jogando talvez para uma nuvem, né, conectando diretamente a enviar dados para uma API. Então são informações hoje, né, que antes não se era apreciada, mas hoje se é levado com muita importância. Então são dados que podem mostrar resultados, análises e podem até gerar outras soluções dentro do empreendimento futuramente. Bom, a parte de variadores de frequência, essa parte a gente gosta de comentar de certa forma, porque muitas vezes o pessoal não sabe no detalhe como é importante nós trabalharmos as questões de ventiladores num sistema de ar-condicionado. Então eu sei que tem aqui profissionais que já entendem, trabalham com isso, né? E já conhecem essas particularidades de um ventilador. Mas só para que a gente consiga entender, quando a gente trabalha um ventilador com cargas parciais, a resposta de consumo, né, ou melhor, a potência, ela é reduzida ao cubo, certo? Então a gente tem, por exemplo, se nós reduzirmos 20% da velocidade de um ventilador, nós temos menos 50% de redução no consumo ou na potência, né, que acaba sendo semelhante no resultado, né? Isso é muito importante, por exemplo, num sistema onde a gente pode trabalhar com um volume de ar variável, a VAV, né? Então, o sistema de VAV, para quem não conhece, são registros. Vocês já viram dumper, grelha, que você consegue abrir e fechar elas, né? Ajustar uma vazão, colocar um anemômetro, verificar ali a vazão do equipamento. E ela faz, a VAV, basicamente, ela automaticamente faz e define a vazão que você quiser. Então, coloquei uma vazão ali no projeto, configurei ela, e ela vai se manter independente da quantidade de ar que estiver dentro do sistema. E existe muita aplicação disso hoje. Um exemplo bem próximo da gente aqui é a sede da Lojas Renner, se vocês conhecem aqui em Porto Alegre. A sede tem em torno de 500 VAVs instalados dentro do sistema. E eles fazem esse controle para que possa ter um resultado de economia no sistema de ventilação. Então, quando você tem um controle dentro do ambiente, então a gente está aqui, tem 2 salas, se aquela sala não está sendo usada, então vai restringir a passagem de ar lá, não precisa ter mais lá. Só que se a gente parar o ar lá, pode ser que venha mais ar para cá, no sistema de duto, certo? Mas a gente não quer mais ar. Aqui está ok. Então a VAV vai atuar para manter a vazão que ela está setada. Se ela restringir a passagem de ar e manter aqui, vai acontecer o que no sistema de duto? Vai aumentar a pressão, certo? Porque lá não precisa ar. Aqui só passa o que precisa, o duto vai aumentar a pressão. E aí o controlador vai indicar, opa, tem ar demais. Manda o ventilador diminuir a rotação. E aí ele vai trabalhar em cargas parciais. Então, com isso, resulta com que o ventilador atue nessas cargas parciais e traga uma redução de consumo, igual dessa maneira que nós temos uma análise mais aprofundada. Se vocês tiverem interesse depois, falem com a gente, que nós temos uma análise de como, né, no detalhe, como que é a resposta de horas de funcionamento do empreendimento com ventiladores fixos ou ventiladores variáveis, certo? E onde a gente aplica, né? Eu falei um pouco das lojas ainda, né? Mas a gente tem aplicações de VAV em várias áreas, né? Então, grandes áreas comerciais, edifícios de escritórios, a gente tem zonas hospitalares, né? Atuando essa parte de VAV. Também sistemas de escola, sala de aulas. Então, existe uma área muito grande onde
pode-se atuar nesse sistema de VAV. E o último tópico é a visão de monitoramento, onde eu vejo informações de controle de acesso, informações do gerador de energia, né, informações da central de água gelada, iluminação, tudo isso embarcado dentro de um único sistema de visualização, né? Então, nós conseguimos monitorar. E como isso é feito, né? Todos os equipamentos que a gente está falando, eles trabalham com protocolos de comunicação, né? Então, Modbus, BACnet, protocolos hoje prediais, né? E esses protocolos, eles enviam todas as informações do que está sendo lido para dentro de um sistema. Então a gente tem aqui, por exemplo, telas onde a gente consegue visualizar um fan coil, né? Consigo operar ele, habilitar, desabilitar, trocar set point, verificar se tem algum alarme de filtro, se o ventilador não está com alarme. Isso tudo mostra através de uma tela gráfica, né? Então, isso são exemplos de alguns locais. Esse aqui é o Senai lá de Joinville. Então aqui tem uma CAG, uma central térmica, mostrando todas as informações das unidades de condensadoras, bombas, enfim, né? Então acho que isso traz uma visão do que está acontecendo e uma ação que pode ser feita dentro do empreendimento. Aqui a gente, mais recente, tem a Fundação Iberê, muito conhecida aqui, né, em Porto Alegre. A Fundação Iberê recentemente passou por um retrofit também, e lá eles têm um sistema hoje de supervisão, onde eles conseguem ver basicamente tudo que está acontecendo dentro do empreendimento. Conseguem ver os níveis das caixas d'água do empreendimento, conseguem ver todos os equipamentos que estão ligados, desligados, a central de água gelada, conseguem ver todas as informações através do supervisório. Não só ver, também ação, né? Consegue atuar ali pelo sistema, e ele consegue fazer com que todo o sistema que está acontecendo dentro da fundação reporte para dentro do supervisório. E ali ele consiga analisar, fazer análises, módulos de analítico, ver performance dos equipamentos. Isso faz com que ele consiga ter ou buscar ter 100% daquilo que foi feito no projeto, né? O projetista foi lá, pensou, gastou tempo, fez, né, todos os cálculos para que chegasse no final o produto dele e estivesse 100% sendo utilizado. E é isso que a automação busca fazer com todos esses elementos que eu mostrei para vocês. Nós, né, da Mercato, nós buscamos auxiliar desde o início, desde o projeto, na parte de seleção de equipamentos. Então, eu vou me colocar à disposição para vocês, né, de que vocês, não só eu, mas toda a nossa equipe técnica, vocês possam procurar para auxiliar na especificação de produto, de sensores, de equipamentos, controladores. Isso auxilia com que vocês possam também entender outras soluções dentro do sistema. Então, se é algo novo aqui que eu trouxe para vocês, né, vocês, até mais pessoal, se algo novo vocês perceberam, coisas que há muito potencial de vocês utilizarem no mercado, eu digo para vocês, tchau, pessoal. Essas últimas informações, como o sistema de supervisão, tem muita gente fazendo, tem muita gente criando, mas tem muita gente fazendo coisas iguais, simples. E há muita oportunidade para crescer e fazer algo diferente no mercado. E nós, né, temos colocado o nosso time à disposição para que vocês tenham acesso a essas tecnologias, tudo que está sendo desenvolvido, e a gente possa também dar esse apoio, não só tecnicamente, mas também na parte de aplicação. Certo, pessoal? Agradeço. Muito obrigado.